Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu tenho o prazer de conversar com a economista e também presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol, um prazer conversar com todos vocês. Confesso que para mim é um dia frio, porque eu não gosto de frio, mas necessário quando a gente considera o nosso clima. Verdade. Cíntia, começamos a nossa pauta falando primeiramente da eleição da nova diretoria do Codevate, que tem você agora como presidente, e para os nossos ouvintes também terem um pouco mais de conhecimento sobre o Codevate, gostaria que você explicasse a função, né, do Codevate no nosso Vale do Taquari. Vamos lá, eu acho que é importante a gente, né, historicizar um pouco. O nosso Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, por isso o nome Codevate, é um dos 28 conselhos de desenvolvimento que existem no estado do Rio Grande do Sul, que são conhecidos como COREDs. O nosso existe desde 1991, então é uma organização da sociedade, tá? E lá no início ele nasce a partir de uma articulação da universidade, que é quem, né, agora indica o meu nome para a presidência e boa parte do tempo liderou esse processo, e da Associação de Municípios à época, né, que à época nós tínhamos já a ANVAT. Como uma organização da sociedade, ela tem, né, o objetivo de conduzir os principais processos, planejamentos e ações do desenvolvimento regional. Então, a priori, o Codevate pode ser o grande guarda-chuva de todas as nossas entidades, tenham elas o caráter local ou setorial. Então, todas as entidades do Vale do Taquari fazem parte de um conselho de desenvolvimento. Qual é a vantagem disso tudo, né? Nós termos as diferentes visões dentro de uma mesma dinâmica, de um mesmo grupo, para este grupo tomar, né, decisões daquilo que é prioridade regional, das ações que a gente vai atuar, como nós vamos proceder enquanto Vale Taquari. Para o nosso ouvinte ter ideia e nós conseguirmos explicitar um pouco melhor, várias das nossas pautas regionais, como, né, a época a concessão da 386, como as nossas brigas por causa da cadeia leiteira e a importação de leite em pó, foram lideradas pelo Codevate junto com outras entidades. Então, em alguns momentos, o Codevate lidera algumas destas pautas e outras vezes apoia outras organizações para que isso aconteça. O objetivo é nós nos articularmos em prol do desenvolvimento da nossa região, sempre. Perfeito. Falando sobre reconstrução do nosso Vale do Taquari, né, sobre a questão também do pós-enchente, a logística regional, deverão estar entre as prioridades dessa nova diretoria? Como é que vocês estão articulando essa questão? São tantas pautas e tantas prioridades que é até difícil, né, nós nos conseguirmos nos conceber e dizer assim, é um tema só que nós vamos trabalhar. Mas o que acontece? O mandato da antiga diretoria, que eu fazia parte lá no Conselho Fiscal, ele estava em vigor, mas o presidente, então, pediu afastamento por motivos das questões eleitorais, o vice-presidente não tinha condições de assumir, e daí teve que se chamar uma nova assembleia para uma nova composição da diretoria, que foi eleita agora no último dia 25. Essa nova diretoria, então, propôs à Assembleia algumas ações que são prioritárias nesse momento. E, obviamente, duas delas é a que você traz aqui e que não tem como nós pensarmos diferente o Vale do Taquari. Existe um planejamento estratégico do Codevate, tem mais de 80 projetos nesse planejamento. Só que eles vão ter que, nesse momento, ser adequados e vão ser sobrepostos com as necessidades que estão aqui, né? Parte até, seriam atendidos dentro do que nós estamos discutindo. Mas, quando nós olhamos para a vida das pessoas, tem muitas prioridades agora nessa questão da enchente. Para o nosso ouvinte ter ideia, dos 10 municípios proporcionalmente mais atingidos no estado do Rio Grande do Sul, 5 estão na nossa região. Então, metade dos municípios mais atingidos no estado, proporcionalmente, eles estão aqui.
Por que proporcionalmente? Porque se for em número de pessoas, a região metropolitana tem muitas pessoas. Mais do que isso, né? Em número de casas e de residências atingidas de alguma forma, isso dá 17% uma estimativa das residências do Vale do Taquari. Nós estamos falando de muitas pessoas que sofreram nesse momento com tudo que nós estamos vivendo e ainda estão sofrendo. Isso não está superado. Então, o tema da reconstrução do Vale do Taquari, ele é prioritário, olhando para a vida das pessoas, para os indivíduos, como, né, nós conseguimos pressionar a política pública, ajudar com outros projetos, intermediar ações, para a vida da comunidade, e aí a vida da comunidade é desde repensar os territórios onde nós vivemos, mas também a dinâmica daquilo que a gente chama de equipamentos públicos, né? Como a gente ajuda nesta condição para que se entregue, né, rapidamente para a sociedade aquilo que se precisa. E quando nós olhamos para as dimensões regionais é onde se pode contribuir mais. Por quê? Porque nós estamos falando da logística, da mobilidade, e aí como nós vamos conseguir, né, priorizar ações, pressionar para que as políticas públicas realmente aconteçam conforme as nossas necessidades. Mas mais que isso, né, nós estamos construindo algumas proposições de projetos regionais que olhem para o tema da educação, porque nós vamos precisar educar as pessoas para o desastre, que pensem a questão de planos de contingência regional, ou seja, como nós fizemos frente a novos possíveis desastres climáticos, como nós discutimos trazer mais para próximo da região uma sala de situação que acompanhe melhor essa questão das chuvas e das próprias enchentes. Tudo isso são temas que passam por esse debate regional. Mais que isso, né, como nós vamos pensar as diferentes dinâmicas, as diferentes necessidades e conseguir, né, buscar parceiros para tudo isso que nós precisamos. Então, não tem como dizer aquilo que é prioridade à medida que tem tantas necessidades, né? Mas nós vamos ter que trabalhar todas elas enquanto entidade, aí falando do Codevat, mas enquanto organizações da sociedade. Porque, para os nossos ouvintes terem ideia, fazem parte da diretoria do Conselho as nossas entidades regionais. Então, está lá a ANVAT, está lá a VAT, está lá a SIC Regional, a FETAG, porque os nossos produtores foram muito afetados, foi a vida e foi o negócio deles, né? Está lá a Amturvales, Coordenadoria de Educação, Comitê de Bacia Hidrográfica, todos estão neste grupo para trabalhar pelo nosso Vale do Taquari. Ou seja, o assunto ele é muito mais amplo do que apenas na questão do transporte, econômica, ele abrange muito mais do que, vamos dizer assim, um ponto só, né, Cíntia? Sim, é porque quando a gente fala de desenvolvimento do Vale do Taquari, e quando a gente define lá atrás, né, nos nossos planejamentos, de que nós queremos ter qualidade de vida, e qualidade de vida é as pessoas quererem ficar aqui, o desafio nesse momento ele é gigante, porque é na dimensão da vida das pessoas até a condição de mobilidade ou de logística que a gente falava aqui, né? Perpassa vários aspectos, sejam eles sociais, econômicos, estruturais, ambientais, porque todos eles fazem parte de uma entrega que sim dá condições e qualidade de vida para a população. Então, é óbvio que algumas coisas nesse momento vão se sobrepor. Nós estamos falando de pessoas ainda em abrigos, nós estamos falando de possibilidades ou não de mobilidade das pessoas, nós estamos falando da disponibilidade ou não, né, de uma escola, de um posto de saúde. Então, tem necessidades que são absolutamente prementes, né? Mas olhar essa integralidade da qualidade de vida das pessoas é dar condições para o desenvolvimento do Vale do Taquari. Então, não é uma única pauta, não é uma pauta direcionada a uma única dimensão, seja ela econômica ou qualquer outra, mas sim olhar a integralidade de todos nós, integralidade do desenvolvimento regional. Isso não é simples, não é fácil, porque também o Conselho de Desenvolvimento e as demais entidades, elas discutem, se cotizam, decidem, e o papel delas é conseguir trabalhar em prol mas elas não executam. Né? Então, o nosso papel é muito pressionar, é muito trabalhar pelo coletivo, mas a gente não consegue executar. O que nós podemos fazer são encaminhar os projetos, né? Isso sim, e aí buscar que eles sejam atendidos na região.
A gente percebe, a gente também já conversou sobre esse assunto, que eu vou tocar agora em outro momento, mas acredito que as pessoas, por terem vivido a maior tragédia histórica, né, do nosso Vale do Taquari, agora no mês passado, ainda eles ficam muito fixados nessa questão do ir e vir, né, da questão logística entre cidades, porque hoje a gente tem a BR-386, que agora está praticamente, né, toda funcionando na medida do possível, né, ainda em passos lentos, mas por causa de alguns lugares ainda que estão com alguns bloqueios, mas a gente sabe que em direção a Arroio do Meio, ao Vale do Taquari, a região alta, né, ainda tem aquele acesso por Roca Salles e Colinas, que é um acesso também bem precário. Então acredito que as pessoas ainda não conseguem visualizar que, tipo, temos escolas ainda que estão, né, que foram atingidas, que alunos tiveram que ser alocados em outras cidades, outras escolas, empresas que saíram muitas vezes de seus municípios de origem para ser atingidos, que estão indo para outros. Então toda essa questão econômica dos municípios para se reconstruir também é uma questão complicada neste momento, né? É por isso que eu falo em prioridade. Nós não estamos falando da maior tragédia do Vale do Taquari, nós estamos falando da maior tragédia brasileira, minha gente. É disso que nós estamos falando. As pessoas pouco têm dimensão do que o Estado do Rio Grande do Sul viveu e vive ainda. Nós estamos falando da maior tragédia brasileira. E é essa dimensão que tem que se ter para perceber a gravidade do que nós estamos vivendo. Então, quando tu trazes essa questão de logística, de mobilidade, nós que sempre fomos uma região privilegiada, né, de poder transitar muito facilmente e rapidamente entre os nossos municípios, nos vimos praticamente isolados. Tá? Só que esta é uma prioridade, sem dúvida nenhuma, na dinâmica regional, porque nós estamos falando de empresas, nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando de custo, né, de transporte, e aí o quanto fica mais caro, e aí se eu não consigo produzir, eu também não gero emprego e renda. Isso são ciclos, né, e a gente tem que incluir, e como dar conta disso tudo. Mas também nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas que ainda estão vivendo em abrigos. Mais de 20 mil residências no Vale do Taquari que de alguma forma foram atingidas. Algumas com a casa completamente destruída e outras que conseguiram voltar para sua residência e estão tendo que comprar novos bens, se recompor, etc. E tal. Então, são dimensões que o que a gente está vivendo é só realmente que quando se está aqui e se está vivendo. Um desafio muito grande nos municípios que tiveram que inverter suas prioridades para dar conta disso tudo, e agora, né, como fazer esse processo todo dar certo. Agora, uma coisa que é importante nesse momento é tentar conseguir resolver estas que são prioridades e é premente. Só que quando a gente olha, por exemplo, para a reconstrução de casas, ela não é rápida, né? Tu precisa encontrar uma nova área, esta área ter condições, né, de se construir ou em formas mais rápidas conseguir, né, dispor de casas para as pessoas. Isso não é um processo simples, mas enquanto isso, muitos estão vivendo em casas de familiares, outros tantos em abrigos, e muitos não se viram mais possibilidade de ficar na região, e isso nos preocupa também, as pessoas indo embora da região, e as empresas, como tu disseste, também. Essa é uma preocupação que a gente tem. Mas a vida das pessoas, né, ela se dá nessas condições, e é legítimo, elas precisam procurar, né, se adequar da melhor forma, e é o que está todo mundo fazendo. Só que tem um processo até a gente conseguir, né, que, sei lá, 5, 6 mil casas que precisam ser construídas no Vale do Taquari sejam construídas. Não vai ser de uma hora para outra. Mas nós temos que fazer, né, o quanto mais velozes nós formos em atendimento a todas essas necessidades, menos impacto a gente vai gerar na vida e na economia, né? Menos impacto a gente vai gerar na sociedade do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul, né, gente? Falando, Cíntia, agora um pouquinho sobre a Bacia do Taquari, esse plano de contingência, essas ações que o pessoal tá estudando uma forma para que não venhamos mais sofrer tanto, né, com as enchentes. Como tu falaste, tem várias prioridades, mas essa vem a ser um número 1 ou vai ser visto assim de forma igualitária as atividades que vocês estão promovendo? Na verdade, não tem como uma coisa substituir a outra, né? Tenho dito muito que não tem uma solução simples para um problema tão complexo, e não é uma única
uma única condição que vai solucionar o que a gente precisa fazer para o Vale do Taquari e para o Rio Grande do Sul. Então, diferentes estudos vão ter que acontecer para tomarmos algumas decisões. Estudar as possíveis barragens de reservação, estudar diferentes espaços de contenção, estudar novos zoneamentos, e tudo isso, né, obviamente não só estudar, mas agir. Então, não existe uma única solução, e aquilo que se define, que se trabalhou, inclusive na última oficina do Comitê de Bacia, na outra sexta-feira, foi nessa linha, né, estudos de obras, de questões estruturais e não estruturais, porque nós temos que constituir algumas estruturas que nos ajudem a conter, né, as cheias. A gente não vai evitar a chuva, nem a cheia, o rio está aí, e também como a gente desloca, né, aquela coisa que é a vivência do rio, exatamente como ela se dá. Tanto é que o Estado do Rio Grande do Sul dispôs e contratualizou com a Univates para nós fazermos planos diretores de 7 destes municípios mais atingidos, que é revisitar todos os municípios nestas condições. Então, a gente vai começar com o zoneamento de risco, depois faz exatamente o plano diretor, revisitar perímetro urbano, parcelamento de solo, mobilidade, habitação social, código de obras, porque tudo isso vai fazer parte de uma melhor preparação, que vai desde a educação até uma obra estrutural para potenciais, possíveis novos eventos climáticos extremos. Perfeitamente. Cíntia, não sei se gostaria de colocar mais uma questão sobre o assunto, pode ficar à vontade. Bom, quando a gente fala do Conselho de Desenvolvimento, quem me conhece já me ouviu na Rádio Tirol, sabe que sempre estive vinculada ao Conselho. Nós temos uma diretoria que está super engajada. Tenho dito, né, para as pessoas, temos muitas tarefas, mas também somos muitos braços, né? Então, é nessas condições que a gente vai trabalhar e que contem conosco, com o Conselho, para trabalhar pela nossa região, pelo nosso coletivo, que é esse o nosso papel. Todas estas questões que eu trago aqui não vão fazer nós nos esmorecermos, muito antes, pelo contrário, trabalhar mais pela nossa região, pelo nosso Vale do Taquari. Te agradeço imensamente mais uma vez, Cíntia, por ter atendido a Tirol FM nesta manhã e desejo sucesso agora para você também nessa caminhada como novamente presidente aí do CODEVAT. Muito obrigada, um bom dia a todos e uma boa semana, gente. Um abraço.